Bem-vindos a este meu espaço Faz-te Feliz. O espaço Faz-te Feliz é um espaço de cuidado de saúde, mas vocacionado para a saúde mental. Eu sou a Susana, tenho 42 anos, sou professora de Biologia e Geologia, sou escritora, sou terapeuta e sou mentora do projeto Faz-te Feliz. Ao longo da minha vida sempre fui muito interessada e muito apaixonada por tudo o que era desenvolvimento pessoal. E recolhi um conjunto de estratégias que conseguem fazer crescer os nossos recursos internos, mas estas estratégias têm a particularidade de serem estratégias práticas, objetivas e que tenham fundamento no funcionamento biológico do nosso organismo e que, portanto, tenham um fundamento científico na aplicação destas estratégias. Este funcionamento científico que eu me refiro é baseado em áreas da neurologia, do funcionamento biológico, fisiológico das nossas células e do nosso organismo. Ao longo desta sessão hoje, eu vou-vos explicar um bocadinho melhor como é que algumas estratégias têm um impacto efetivo no nosso organismo. Então hoje estou aqui para vos falar de saúde mental nesta perspectiva mais prática. E para que seja interessante esta sessão e para que funcione efetivamente, para que possam sair daqui com um maior número de estratégias possíveis para aplicar na vossa vida, preciso da vossa colaboração, do vosso foco e da vossa concentração, porque esta vai ser uma sessão muito prática, cheia de estratégias, cheias de exercícios que vocês poderão começar já a aplicar. Então comecemos já por perceber porque é que a saúde mental é importante. Eu tenho aqui uma laranja. Se eu cortar esta laranja, o que é que vai sair de dentro da laranja? Sumo de laranja. E se eu vos perguntar porquê é que sai sumo de laranja de dentro da laranja? A resposta é óbvia. Sai sumo de laranja de dentro da laranja porque é o que ela tem lá dentro. Então, também nós, ao longo da nossa vida, quando somos espremidos pelos desafios da vida, nós libertamos o que temos lá dentro. Nós libertamos a raiva, a tristeza, a angústia ou a paciência em função daquilo que temos lá dentro. E esta é a importância essencial da saúde mental. E também porque esta saúde mental tem um impacto físico no nosso corpo. Quando eu consigo criar uma mente forte, resiliente, equilibrada e capaz de resolver problemas, eu estou a atuar na minha saúde e na saúde integral. Então, o que é a saúde? Para muitas pessoas, a saúde é não estar doente, não estar fisicamente doente. Mas vamos à definição da Organização Mundial de Saúde. A Organização Mundial de Saúde define saúde como o bem-estar físico, mental e social. Ou seja, é necessário nós estarmos bem a nível físico, a nível do nosso corpo, mas também é necessário nós estarmos bem a nível social, nas nossas relações, integrados na sociedade, e também a nível mental. E esse é o foco do projeto Faz-te Feliz. O foco na saúde mental, porque da mesma forma que nós fazemos exercício físico e cuidamos da nossa alimentação para cuidarmos do nosso corpo físico, nós precisamos de ter estratégias, exercícios e cuidados para cuidarmos da nossa saúde mental. É isso que eu tenho para partilhar com todos vocês. Então, para percebermos o impacto que a nossa saúde mental tem no nosso organismo, eu vou convidar-vos a fazer um exercício. E um exercício de relaxamento. Então vou convidar-vos a irem para um local tranquilo, onde se possam sentar e nesse local vão fechar os olhos e vão concentrar-se na vossa respiração. Vão sentir o ar que entra pelas vossas narinas e deixar o ar sair pela vossa boca. Concentram-se então na vossa respiração enquanto colocam os pés
lado a lado. E sentem o chão por baixo dos vossos pés. Continuam a inspirar e a expirar calmamente. Imaginam-se agora no topo de uma escada. É uma escada cinzenta, segura e tranquila. E vocês vão começar lentamente a descer essa escada. Descem um degrau, depois outro, e sentem a dureza da escada por baixo dos vossos pés. Continuam a descer e veem ao fundo da escada uma porta. É uma porta conhecida, é a porta de vossa casa. Continuam a descer, estão mesmo a chegar à porta. Quando chegam ao último degrau, abrem a porta e entram em vossa casa. Observam a vossa casa, dirigem-se à cozinha e visualizam na vossa cozinha, em cima do balcão, um limão. Aproximam-se do limão, sentem a textura da sua casca, cheiram-no. Ele tem um cheiro intenso, ácido e agradável. Pegando numa faca, cortam o limão. E quando cortam o limão, sentem o sumo do limão espalhar-se por todo o lado. O aroma ácido entra nas vossas narinas de forma intensa e vocês quase conseguem sentir a acidez do limão na vossa boca. Pegam numa das metades do limão e, colocando na boca, trincam com toda a força, fazendo com que o sumo do limão ocupe toda a vossa boca. E sentem o sumo do limão a estimular a todos os vossos receptores na boca e sentem o ácido muito forte a ativar todos os vossos sentidos, a ativar o paladar na vossa boca. O limão é mesmo muito, muito ácido e vocês sentem a acidez na vossa boca. Agora pousam o limão e quando quiserem podem abrir os olhos. Então, duas questões impõem-se. A primeira, conseguiram visualizar, conseguiram trabalhar o vosso pensamento para se imaginarem no local que eu vos estava a indicar, nos locais por onde eu vos estava a conduzir? E depois, segunda questão, o que é que sentiram na vossa boca? Alguma coisa de diferente que aconteceu? Quando eu faço este exercício, uma grande parte das pessoas relata a produção de saliva. Então a produção de saliva acontece porquê? Pois, na realidade, a saliva serve para quê? Serve para ajudar a digerir quando nós estamos a comer, certo? A saliva tem outras funções também, mas uma das suas principais funções é iniciar a digestão dos alimentos. Mas nós não estávamos a comer. Então porquê é que o nosso organismo começou a produzir saliva? O nosso organismo começou a produzir saliva. As nossas células das glândulas salivares começaram a produzir saliva apenas pela ação da nossa mente. Apenas pela ação dos nossos pensamentos. Nós, quando pensamos, nós ativamos as nossas células. E agora reparem as implicações que isto tem. Com a nossa mente, nós conseguimos fazer o nosso corpo, as nossas células, produzirem algo. Mas isto não acontece apenas
nas células das glândulas salivares. Isto acontece em todo o corpo continuamente. Da mesma maneira que nós ativamos as nossas células com o nosso pensamento, as nossas células das glândulas salivares, nós também conseguimos ativar outras células. Só que isto não é um processo consciente. E muitas vezes nem temos noção que as células estão a ser ativas. E estão a ser ativas, o que é que isso significa? Significa que estão a produzir proteínas, moléculas, que têm um objetivo, e um objetivo biológico e de sobrevivência do nosso organismo. Portanto, as nossas células não estão a produzir nada para fazer mal ao nosso organismo. O que elas podem estar a fazer é interpretar riscos, perigos para o nosso organismo e estarem a preparar-se para tal, estarem a agir para tal. E como o risco não é real, depois essas substâncias não vão ser gastas e vão gerar alguns sintomas, dores, inflamações, por aí adiante. E isto não é ficção. Acabamos de ver com um exercício prático como é que isto funciona. E se pensarmos bem, nós todos sabemos isto. Nós passamos por uma padaria que tem um cheirinho bom e a produção de saliva é ativada. Nós às vezes temos que ir a algum sítio que nos está a causar assim algum stress e o nosso sistema digestivo vai responder, dói-nos a barriga, a nossa respiração acelera. E isto não é um processo consciente, só eu dizia, vá, para. E parava. Isto é um processo que é das nossas células, é um processo que é biológico. Mas que nós, conhecendo e com as estratégias certas, nós conseguimos gerir. Então vamos perceber de que é que depende o nosso funcionamento mental, de que é que depende da nossa mente. Ora bem, a nossa mente depende de várias coisas, essencialmente 3. Depende da nossa composição biológica, portanto depende do funcionamento dos neurónios, dos neurotransmissores, das próprias células, dos próprios genes. Portanto, tem uma base biológica, fisiológica que nós não conseguimos controlar, ou pelo menos racionalmente controlar. Depois tem a questão do ambiente onde nós estamos inseridos, porque os nossos processos mentais são com frequência imitação dos processos mentais do nosso contexto, ou seja, o sítio onde nós nascemos, o país, a terra, a família, todo o nosso contexto vai moldando a nossa identidade e a nossa identidade vai criando o nosso estado mental, a nossa mente. Portanto, a nossa mente depende do nosso corpo físico, depende do nosso contexto ambiental. E depois depende de um fator que nós conseguimos controlar e gerir mais, que é a nossa percepção, que é a percepção do ambiente onde eu estou, a interpretação que acaba por ser, no fundo, a relação entre o contexto e a biologia e o funcionamento biológico. Esta percepção pode ser controlada no racional, mas a sua atuação não, certo? A sua atuação continua a ser um funcionamento mecânico na estrutura das nossas células. E agora podem me perguntar, então, e o que é isso da percepção? Ora, vou usar um exemplo futebolístico. Estão a ver aquele grande clássico em que há um penalti e os jogadores de uma equipa dizem que é penalti e os jogadores de outra equipa dizem que não é penalti? Ambos estão a ver a sua realidade. A percepção é diferente. Estão a ver a mesma coisa, mas a percepção é diferente. Isto é a percepção e nós fazemos isto sempre na nossa vida. E isto é muito além daquele exercício de que nós não vemos a realidade toda. Sabem aquele exercício em que nós temos uma maçã que de um lado está ótima e vocês só viam a maçã ótima e do outro lado eu via a maçã podre. Isto é muito além disto. Isto é eu ver a maçã toda e achar que ela está muito podre ou pouco podre. Certo? Sendo que é igual para todos. Isto é a percepção. E de que é que esta percepção depende? Esta percepção depende essencialmente dos nossos pensamentos, das nossas emoções e da nossa perspectiva. E é aqui que o projeto Faz-te Feliz desenvolve, ensina estratégias práticas e objetivas para se aprender a fazer um upgrade a estes recursos para que se consiga alcançar maior saúde mental, para que se consiga alcançar maior saúde física.
vou partilhar convosco alguns exercícios sobre pensamentos, emoções e percepção, e nestes exercícios simples vocês vão conseguir perceber o impacto e às vezes a facilidade com que isto pode ser feito. Relativamente aos nossos pensamentos, todos nós, ao longo da nossa vida, como estratégia de integração, de defesa física, de imensas coisas, nós vamos desenvolvendo alguns pensamentos, também chamados de crenças limitantes. Então o que é que são isto? São determinados padrões de pensamento que nós vamos repetindo ao longo da nossa vida e que são ligeiramente distorcidos da realidade. E são estes pensamentos que vão limitar as nossas escolhas. Por exemplo, um dos pensamentos característicos é o pensamento do tudo ou nada. Dou-vos um exemplo prático. Este pensamento diz que se eu não for a melhor em todos os aspectos da minha vida, se eu não tiver o sucesso em todos os aspectos da minha vida, sou um fracasso. Ou seja, se eu não for uma excelente profissional, mãe, filha, mulher, amiga, todos os aspectos da minha vida, perfeitos na mesma altura, eu sou um fracasso. Coisas que é importante questionar neste pensamento. Alguém que consiga ser brilhante em todos os aspectos da vida ao mesmo tempo, vamos pensar, se eu estou a dedicar tempo ao meu trabalho, eu consigo estar ao mesmo tempo com a minha família? Ninguém consegue. E eu tenho que carregar esta falta? Não. Pode ser pensada, pode ser ponderada. E depois, quando for para a família, estou com a família. Mas eu estou a falhar no trabalho. Claro, como toda a gente, ninguém consegue estar a fazer tudo ao mesmo tempo e fazer bem. Certo? Portanto, primeira coisa, é possível ter este sucesso em tudo? Segunda coisa, o que é o sucesso? Porque o sucesso para mim pode ser diferente do sucesso para o outro. O sucesso para muitas pessoas é ganhar muito dinheiro. O sucesso para outras é ter qualidade de vida. Certo? E, portanto, o que é isto do sucesso para mim? Ou eu tenho a ideia do sucesso do que tenho para outros? Então, quando este pensamento vier de que eu tenho que ser excelente em tudo, porque senão não sou excelente em nada, questionem este pensamento. Isto não é o tudo ou nada. Muitas vezes, e quase sempre, é no intermeio que está ali a resolução dos pensamentos, das situações que estão a acontecer. Há um outro pensamento distorcido que é muito comum. É um pensamento emocional que diz mais ou menos o seguinte: se eu estou nervoso, então algo terrível está para acontecer. Uma espécie de antecipação do perigo. E nós vamos condicionar o nosso dia em função disso. As nossas escolhas, as nossas opções. É preciso parar e pensar: ok, eu estou nervoso. Porquê é que eu estou nervoso? Não será que eu estou apenas a antecipar o medo de uma situação desconhecida? Qual é que é a probabilidade desta determinada situação? Porque às vezes nós nem sabemos que situação é, não é? Qual é que é a probabilidade de ela não correr bem? Quais são os riscos? Vale a pena eu continuar ou não? Antes de criar aqui todo um problema à volta deste pensamento, fazendo-o crescer, a ideia é desconstruir o pensamento e avaliar a sua validade. Além dos pensamentos, temos que avaliar as nossas emoções. Nas emoções, isto pode até ser um bocadinho mais complexo. Nós estamos muito habituados a ouvir falar das emoções das nossas crianças. Na pré-escola trabalham imensas emoções, na primária ainda trabalham alguma coisa das emoções e depois vão crescendo, parece que as emoções desaparecem ou que nós já sabemos lidar com as emoções. Em adultos, as emoções continuam a ter um impacto tremendo na nossa atuação e a trazer-nos desconfortos grandes. E, portanto, é preciso nós aprendermos a identificar, a gerir as nossas emoções para termos melhor qualidade de vida. E eu vou-vos dar um exemplo de como é que isto pode acontecer. Então, vamos imaginar uma destas situações. Um colega no teu trabalho está constantemente a questionar-te.
está constantemente a questionar o que tu dizes, o que tu fazes, a criticar. Quais são as emoções que tu sentes quando pensas nesta situação? O que é que estaria aqui em termos emocional a aparecer? Eventualmente a irritação, alguma preocupação, falta de empatia, frustração, raiva, insegurança, sentimento de injustiça. E, portanto, todas estas emoções, que na maior parte das vezes aparecem todas juntas, todas misturadas, iriam fazer o quê? O que é que no nosso corpo, o que é que fisicamente tu irias sentir? Irias ficar mais rígida, certo? Uma estratégia de defesa. O coração iria começar a acelerar sempre que tivesses que ir falar com esse colega ou sempre que ele se aproximasse. A respiração ia ficar mais rápida. As mãos tinham tendência a fechar, ok? A fechar e a movimentar-se, a preparar-se para a ação, para a luta. Ainda que isto não seja um processo consciente, ainda que tu não estejas efetivamente a preparar-te para uma luta física. E eventualmente poderias sentir um rubor na cara, o sistema circulatório a funcionar também. Repara, todo o teu corpo está a agir para uma situação de perigo. Todo ele está a preparar-se para reagir ao perigo iminente, ainda que possa não te parecer que é físico. Isto não é racional, certo? Tu não precisas de pensar para que isto aconteça. Isto acontece porque o teu corpo está-se a preparar para sobreviver, porque ele está a identificar pelas tuas emoções que há um risco, que há um perigo. Duas coisas que podemos tirar daqui. Primeiro, mais uma vez, a relação da nossa mente, neste caso em particular das nossas emoções, com as nossas reações físicas, biológicas do nosso corpo. Segundo, se eu conseguir desconstruir os pensamentos e os sentimentos que vêm junto com esta situação, eu consigo gerir melhor o impacto que isso tem, quer na minha mente, quer na minha relação, quer no meu corpo. Então as emoções são sempre respostas ao contexto, ao ambiente, mas elas dependem mais de nós do que acontece realmente, do que o contexto, do que as situações. A questão é que nós achamos que temos que andar sempre bem dispostos e felizes, que há emoções que são boas e emoções que são más, e as emoções são só respostas da nossa interpretação às situações, certo? E são respostas que têm com vista o quê? A sobrevivência do nosso corpo, do nosso organismo, ok? É também importante percebermos que, em termos de emoções, fala-se muito do controlo das emoções. Eu gosto mais de falar da gestão das emoções, porque o controle parece-me um abafar das emoções e, portanto, eventualmente, sim, não há depois a resposta da reação para com o outro, mas internamente está tudo a acontecer à mesma. E, portanto, o que nós temos que fazer é gerir, desconstruir, encontrar estratégias de desconstrução, quer dos pensamentos associados, quer das emoções associadas, e não é eliminar as emoções, porque elas fazem parte da nossa vida, elas fazem parte de nós. Portanto, nós temos que aprender a gerir e a viver com elas. Há uma outra analogia que eu gosto muito, que é o termómetro emocional. Da mesma maneira que nós aprendemos a gerir, a interpretar o aumento da temperatura numa situação febril, nós também temos que aprender a interpretar e a compreender e a ler a diversidade das emoções. Nós precisamos de perceber que determinadas emoções, que não têm de ser boas ou más, elas têm benefícios até no nosso bem-estar. Agora, temos que, tal como na febre, ir gerindo essas emoções para que não haja um descontrolo efetivo dessas emoções e do impacto que elas têm no nosso corpo. E agora vamos à situação da perspectiva, ok? Lembram-se que nós, para termos esta percepção que era a relação entre o ambiente e o contexto, nós tínhamos 3 fatores. Eram os pensamentos, já vimos, as emoções, também já vimos, e depois era a perspectiva, a interpretação. Então eu vou-vos propor um exercício prático para avaliarmos a importância desta interpretação. Então vou-te pedir que pegues aí numa caneta, numa folha,
num caderno e que descrevas uma situação recente que tiveste de algum conflito. Pode não ter sido um conflito de discussão, mas um conflito que tiveste com alguém, uma situação qualquer que gerou um conflito, pelo menos em ti. Então agora para o vídeo e descreve essa situação. Feita a tua descrição do conflito que vivenciaste, vou-te convidar agora a reescreveres a mesma situação, mas pelos olhos da outra pessoa. Ou seja, tu tens que te colocar nos olhos da outra pessoa, e repara que tu não consegues sentir o que ela sentiu, nem pensar o que ela pensou, mas coloca-te nos olhos dessa pessoa e descreve a mesma situação, neste caso, vista. Certo? Vamos lá, para o vídeo e escreve a mesma situação pelos olhos da outra pessoa. E então, a perspectiva era diferente. E tenho mais um desafio a acrescentar a este, que é, agora, imagina que estás de fora a ver a situação, descreve a mesma situação de conflito. Não és tu, nem é outra pessoa. É alguém que está fora, como numa telenovela, a ver a situação de conflito. Descreve essa situação. Pois é, a nossa perspectiva muda em função da nossa visão, do lado que nós estamos a ver. E este é um exercício interessante e que podes usar em várias áreas da tua vida, para tomar decisões, para avaliar situações, colocar-te, porque nós temos essa capacidade. É lógico que não é uma capacidade isenta, não é? Porque somos sempre nós a julgar, mas quando nós fazemos este esforço de nos colocar nos olhos dos outros ou a ver de fora as nossas situações, nós encontramos muitas vezes soluções para os desafios que estamos a enfrentar. Então, de facto, com pequenas estratégias, nós conseguimos atingir melhorias no nosso estado mental e daí nós conseguimos atingir melhorias no nosso estado físico e no nosso equilíbrio e bem-estar integral. Então, o segredo de uma vida saudável também passa por estratégias de saúde mental. E vamos desconstruir as ideias negativas associadas à saúde mental. Da mesma maneira que nós cuidamos do nosso corpo, que vamos ao ginásio, que fazemos caminhadas, que investimos tempo para cuidar da nossa saúde física, nós também precisamos de investir tempo para cuidar da nossa saúde mental, das nossas emoções. E não é preciso muito tempo. Às vezes pequenas estratégias, às vezes pequenos exercícios que nós podemos implementar. E é por isso que eu criei um curso online, totalmente online, que podes assistir quando e onde quiseres, com dezenas de aulas. E a cada aula uma estratégia para tu implementares, para tu experimentares, para verificares o impacto que tem nos teus recursos emocionais, nos teus pensamentos, na tua saúde mental, na tua saúde física e na tua saúde relacional. Estou a falar de um curso que tem módulos que vão trabalhar um mindset, a mentalidade. Com a mentalidade certa, nós conseguimos alcançar aquilo que é o nosso sucesso, aquilo que é a nossa versão do sucesso. Encontrarás várias aulas, várias estratégias, encontrarás apoio de materiais que podes imprimir e onde podes registar e fazer a avaliação do percurso que estás a fazer. Encontrarás um módulo de gratidão e a importância da gratidão na nossa vida e sempre com uma fundamentação científica. Porque é que isto é importante para o funcionamento também do nosso corpo? Que impacto é que isto tem na nossa biologia, no funcionamento das nossas células? Que impacto é que isto tem na nossa relação com os outros? Cuidado, autocuidado, desenvolver o amor próprio é outro dos módulos que poderás encontrar
Encontrarás ainda estratégias de gestão de stress, equilibrar vida pessoal, vida profissional, encontrar ainda estratégias de empreendedorismo. Não quer dizer que tenhas ou que sintas a necessidade de desenvolver um negócio, mas se o quiseres fazer, consegues encontrar aqui algumas estratégias. Mas o empreendedorismo é muito mais do que um negócio. O empreendedorismo é uma forma de viver e tu podes ser empreendedor na tua vida e é isso que irás encontrar neste curso. Mas não é só. Além destes módulos que vais encontrar ao longo das semanas, durante 18 meses terás acesso a todos os recursos. Mensalmente terás uma mentoria online comigo, em grupo, onde iremos trabalhar sempre estratégia, mas onde poderás colocar as tuas dúvidas, onde poderás partilhar as tuas opiniões, as tuas dificuldades, e numa comunidade de profissionais poderemos encontrar alternativas, estratégias, práticas para alcançar a saúde integral. Além disso, além destas mentorias comigo, terás ainda mensalmente mais mentorias com outros profissionais de áreas bem diferentes, mas que estão intimamente relacionadas com a saúde mental. Encontrarás ainda alguns bónus, a possibilidade de participar no desafio de transformação consciente, que é um recurso que eu tenho, mas que é à parte deste curso. Desta vez está integrado na aquisição do curso. Terás ainda algumas surpresas especiais que poderás encontrar. As aulas serão em vídeo, mas encontrarás materiais de apoio diferentes, imprimíveis, que podem auxiliar as tuas práticas e os teus exercícios. Mas não é só. Tens uma garantia de devolução de 15 dias. É uma oportunidade incrível. É irresistível esta oferta. É limitada. O curso tem vagas limitadas para se poder fazer o apoio efetivo e necessário às pessoas. E, portanto, não percas esta oportunidade. Faz-te feliz e até breve. Além disso, encontrarás estratégias de gestão do stress, técnicas de gestão da ansiedade, diminuição da depressão, equilíbrio entre vida profissional e pessoal,